É bom podermos aqui estar entre louvores, que Deus também fala entre louvores. É bom estarmos aqui a orar em comunhão, unidos em união, porque é isso que é a igreja, não é isolados, mas sim unidos. Cada um é uma pedra viva que constrói a igreja. A igreja não se limita somente a este espaço físico, mas onde quer que a gente queira, poderemos assim fazer uma igreja. Podemos assim também sentir a presença de Deus, onde a gente, com o nosso coração aberto, com a nossa mente aberta, o buscamos e Ele se faz presente. Amém? Assim aconteceu com o nosso irmão Luís ontem, não foi? Não precisou de estar na igreja, mas ele também teve a presença de Deus. E ainda se questiona porque é que teve um passado como tem e Deus ainda fala com ele. Pois bem, a origem, a gênese de Jesus Cristo começou numa prostituta. Rei Davi tentou, ou arranjou forma de alguém matar aquele a quem tinha adulterado com a sua esposa. Apóstolo Paulo foi um perseguidor de cristãos e então ponto de os matar. E no entanto foram usados para honra e glória do nome de Deus. Amém. Por isso não olhes para o teu passado, mas sim olha para aquilo que Deus tem para ti, para a tua casa, para a tua família. Amém? Porque é sempre tempo da gente se transformar, é sempre tempo da gente se renovar e despir-se do velho homem e prosseguir em diante. Amém? E com esta introdução vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, capítulo 4, versículos 22 ao 24. Efésios 4, 22 ao 24. E na minha Bíblia diz o seguinte, na vossa creio que diz, pode ter uma outra palavra diferente, mas deve ser o mesmo. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despirem-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem para ser criado segundo Deus e revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Amém? Amém. Esta foi a escritura que veio ao meu coração no dia de ontem para trazer a palavra para a igreja. Amém? Para não ficar tudo para a nossa pastora, porque ela à tarde também tem a sua parte. Amém? Então, veio ao meu coração trazer para a igreja este versículo, ou este trecho, que eu venho um bocadinho ali ao encontro do nosso irmão Luís. Amém? Aleluia! Então nós, neste trecho, temos 3 pontos que nós nos temos que focar. São 3 pontos que nós temos que guardar na nossa mente e trabalhá-los diariamente. Todos nós estamos em transformação, todos nós estamos em renovação, e então, quanto ao passado, nós temos mesmo que deixar despir o velho homem que existe em cada um de nós. O velho homem, a velha mulher, o velho ser que existia em nós, na qual nós éramos conduzidos, temos que deixar tudo isso para trás e buscar um renovo para a nossa vida. O segundo ponto é renovar o espírito. O espírito da nossa mente precisa ser todos os dias trabalhado, todos os dias transformado, todos os dias tentar buscar
a verdadeira palavra de Deus para ocupar aquilo que por vezes está alojado e que não nos edifica, mas sim são autênticas pedras de tropeço. E o ponto 3 é revestir-nos do novo homem. Porque isto vem um bocado ao encontro, ou vem totalmente ao encontro daquilo que o apóstolo Paulo dizia ao povo de Coríntios, e que está escrito na 2 de Coríntios 5:17, que diz assim: se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas antigas já ficaram para trás, eis que surgiram coisas novas. Então o apóstolo Paulo nos exorta, deixando as suas palavras para a gente se renovar. Eu creio que o apóstolo Paulo usava muito estas palavras da transformação e renovo da mente e do espírito, e deixar tudo que ficou para trás, fazer parte do velho homem, olhando para ele próprio, olhando para o interior dele, do que era e daquilo com que ele se transformou e naquilo que ele se tornou. Então não importa mesmo o nosso passado, mas sim aquilo que nós queremos ser, aquilo que nós permitimos ser, porque não adianta somente a gente querer ser transformado se não permitimos que o Espírito Santo nos possa transformar, que o Espírito Santo nos possa convencer, que o Espírito Santo possa trabalhar na nossa mente e que nos possa tirar e afastar de sítios, de lugares onde a palavra de Deus não existe e vem o predador e ele rouba as sementes que já estão na nossa mente plantadas à espera de germinar. Enquanto não germinam, vem o inimigo e as rouba. Então, o apóstolo Paulo nos ensina que quanto à antiga maneira de viver, nós devemos despir-nos do velho homem. Isto refere-se à vida que tínhamos antes de Cristo. Porque todos nós já temos um passado e talvez todos nós, no início, estou na dúvida se o Francisco nasceu no seio cristão ou não, mas todos nós nascemos fora do seio cristão. Todos nós nascemos no meio onde se falava em Jesus, onde todos ouvem falar, mas que nem todos conhecem quem é verdadeiramente Jesus. Nascemos onde se celebravam festas, todas e mais algumas, e muitas delas não para a edificação do nome de Deus. Então nós antes tínhamos atitudes, pensamentos e comportamentos que não agradavam a Deus. E hoje, por vezes, temos alguns pensamentos, temos algumas atitudes e temos alguns comportamentos que não agradam a Deus e estamos no mundo, estamos a caminhar com Cristo. Mas não somos transformados em toque de mágica, 3, 2, 1, e todos já deixaram que era mau e todos ficaram aperfeiçoados. Isto é ao longo da caminhada e consoante o desejo de cada um. Porque aqueles que desejam triunfar mais rápido vão treinar mais, vão correr em busca de aperfeiçoamento, assim como o nosso conhecido Cristiano Ronaldo, que ele não se capacita com as suas limitações e cada vez treina mais e treina e passa horas e horas no seu ginásio a treinar para que no próximo jogo ele possa ser melhor. E assim se vê os resultados e os números. E nós, como cristãos, não temos que ser diferentes. Não vamos treinar da mesma forma, mas temos a palavra de Deus para treinar, temos a palavra de Deus para buscar técnica, temos a palavra de Deus para buscar ensinamentos, temos a palavra de Deus para buscar exortações para a nossa vida e assim nós enchermos a nossa mente com coisas boas e desocupar aquilo que está lá na nossa mente, talvez já cheio de pó, cheio de teias de aranha, que não vai edificar coisa alguma, só está a ocupar espaço. Como alguém dizia, ou como o povo diz, que o saber não ocupa lugar. E eu costumo dizer que sim, o saber ocupa o lugar da ignorância.
o lugar daquilo que não edifica. Então nós temos que renovar a nossa mente todos os dias. Então nós temos que deixar esses comportamentos, esses pensamentos, essas atitudes que fazem parte daquele bocadinho de homem e de mulher que ainda está agarrado a nós e que custa a desprender, mas nós temos que despir-nos completamente desse velho homem. Porque enquanto tivermos com esse bocadinho de homem, com esse bocadinho de mulher agarrado a nós, nós vamos ter sempre a tentação de buscar desejos que nos vai corromper. Esse bocadinho homem ainda está corrompido com desejos enganosos. Esse bocadinho do homem velho que está em nós ainda nos puxam para satisfações carnais. Ele ainda consegue ter o poder de falar connosco e ainda nos dar desejos carnais para a nossa vida. Esses desejos, esses comportamentos desse velho homem que está em vias de extinção na nossa vida, creio pela fé, amém, conduzem o afastamento de Deus de cada um de nós. Então nós temos mesmo que deixar esse bocadinho, por muito pequeno que seja, deixar, despir-nos dele. Porque enquanto ele estiver na nossa vida, é quase como uma raiz. Ele vai tentar sempre florescer. Ele vai tentar sempre sobreviver com o pouco que tem, mas ele vai arranjar sempre forma de tentar crescer em cada um de nós. Então, quando nós tentamos despir-nos desse velho homem, tem que ser com uma decisão consciente. Porque se for pela emoção, se for por obrigação, se for por impulso, esse velho homem vai ficar oculto, mas não se vai despir de cada um de nós. Então nós temos que ter essa decisão consciente, temos que ter essa plena certeza que esse velho homem, essa velha mulher que está em cada um de nós, que nos levou a práticas antigas, que nos levou a hábitos errados, que levou a formas distorcidas de pensar, é um ato de renúncia. Nós temos que renunciar a esse velho homem em cada um de nós e nos nossos lares. Temos que ter um arrependimento genuíno, temos que reconhecer que verdadeiramente o velho passado já não se identifica com cada um de nós. Esse velho passado já não define quem eu sou, quem você é em Cristo. E vem, como diz em Coríntios 5,17, as coisas antigas já ficaram para trás e não têm domínio sobre aquilo que nós recebemos. E a nova vida que nós recebemos é uma vida em Cristo. Não uma vida com satisfações carnais, não com prazeres, não com hábitos, não com pensamentos, que esses pensamentos nunca nos levaram a lado nenhum, então não tem que permanecer na nossa vida nos dias de hoje. E quando nós temos dificuldade, porque existe dificuldade, em nós nos desapegarmos das coisas antigas, há dificuldade em nós deixarmos hábitos, há dificuldade em nós mudarmos o nosso pensamento, porque muitas vezes foram décadas a pensar de uma forma e agora somos confrontados com a Bíblia, que diz que isso não se deve fazer, que esse não é um modo de vivermos. Nós temos aquela guerra entre espírito e carne. E que não é vencida pela nossa força, mas sim pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo. Amém. E o rei Davi, o nosso irmão Davi, não foi diferente. Ele teve tentações, ele teve desejos, ele pecou, mas quando se arrependeu, ou quando caiu na realidade daquilo que ele estava a viver, que não era aquilo que ele queria viver, mas que se descuidou, que tropeçou e que caiu, ele fez uma simples oração que está no Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então é isto que nós temos que orar quando nos sentimos aflitos, quando nós não temos forças e o velho homem que ainda reside em nós
puxa mais por nós verdadeiramente o Espírito Santo, é isto que nós temos que orar. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Amém. Porque se nós fizermos esta oração, se nós procurarmos esta transformação por meio do Espírito Santo, de certeza que nós vamos ser confrontados com a realidade na nossa vida, que está em Ezequiel 30. Ezequiel 36:26, que diz: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Este é o nosso Deus quando nós o buscamos, quando nós oramos, quando nós assim queremos a verdadeira transformação e a verdadeira renovação. Deus nos dá um coração novo e um espírito novo nas nossas vidas. Porque Ele é mestre na transformação. Ele é mestre em auxiliar-nos na renovação, quando assim nós pretendemos e queremos verdadeiramente renovar o espírito da nossa mente e o nosso coração. Amém. O apóstolo Paulo afirma também que devemos ser renovados na forma de pensar. Porque a transformação cristã não começa somente no exterior. Ela também começa no interior de cada um de nós. E é lá que a verdadeira transformação tem que começar, é no nosso interior. É no nosso coração, é na nossa mente, para que nós consigamos assim depois também transformar aquilo que somos exteriormente para sermos Bíblia daqueles que olham para nós. Porque muitas vezes nós somos Bíblia sem saber que estamos a ser olhados, que estamos a ser estudados, estamos a ser admirados, e muitas vezes as pessoas ficam a questionar porque é que ele tem aquele modo, porque é que tem aquela conduta, porque é que ele age daquela maneira. E depois muitas vezes tem essa oportunidade de nos perguntar, e nós temos a liberdade de dizer que quem nos transformou foi Cristo, para a honra e glória do seu nome. Então, renovar o espírito da mente significa permitir que a palavra de Deus e o Espírito Santo e a verdade do Evangelho mude os nossos pensamentos, mude os nossos valores, mude as nossas atitudes, porque esta transformação é contínua na nossa vida. Esta transformação tem que ser hoje, tem que ser amanhã, já começou ontem, e daqui a 8 dias, daqui a 15 dias, daqui a um mês, se Jesus Cristo não ter vindo ainda, nós temos sempre que estar a ser renovados até à vinda de Jesus Cristo, para que nós todos os dias nos aperfeiçoemos o mais parecidos. Busquemos ter o caráter de Cristo aqui na Terra, para que consigamos já aqui na Terra viver o reino antes de partirmos para o reino. Porque nós não somos perfeitos, nós não vamos conseguir atingir o máximo da perfeição, mas todos os dias temos que ter o cuidado, temos que ter o zelo, temos que ter a humildade de nos arrependermos e afastar-nos dos maus caminhos e buscar a renovação. Temos que buscar aperfeiçoamento na nossa caminhada. Porque à medida que nós vamos caminhando na fé, aprendemos a ver a vida de uma forma diferente. Aprendemos a ver as pessoas de uma forma diferente. Aprendemos a ver as circunstâncias não segundo a nossa vontade, não segundo o nosso desejo, não segundo o nosso interesse, mas sim segundo a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, e é o que diz em Romanos 12:2. Para a gente não nos acostumarmos com este mundo, mas sim renovar a nossa mente de forma a que nós possamos ver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida.
Então todos os dias nós temos que adaptar a nossa forma de pensar. Temos que nos alinharmos com aquilo que Cristo tem para cada um de nós. Porque só assim e desta única maneira nós deixamos de ser guiados por desejos enganosos. Porque eles vêm todos os dias para a nossa vida, eles vão nos tentar, mas se nós estivermos com uma mente e com um espírito e com um coração renovado e cheio da presença de Deus, não vamos cair na tentação. Vamos andar e viver segundo a verdade de Deus, segundo a verdade bíblica, segundo a verdade que nos leva à vida eterna. Porque diz Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou o pão vivo, eu sou a água, eu sou a ressurreição. Jesus é tudo aquilo que nós precisamos para termos aquilo que nós precisamos aqui na Terra. Então nós temos que assim buscar este verdadeiro caminho e esta verdadeira verdade para vivermos a vida eterna um dia. Porque esta é a verdade, é nós não sermos conformados com o mundo, porque é fácil nós conformarmos com o mundo. Porque o mundo dá tudo aquilo que a nossa carne, o nosso pensamento, o nosso coração deseja, sem existir aquele pequenino, velho homem que habita em cada um de nós. Mas se nós formos assim transformados pelo entendimento do nosso pensamento, nós vamos ser mais que aquilo que nós achamos que somos. Nós vamos ter mais do aquilo que nós achamos que merecemos. E nós olhamos depois para o nosso passado e não nos identificamos com ele, porque somos renovados, somos transformados e somos aperfeiçoados no caráter de Cristo. Revestir-nos do nosso velho, do nosso novo homem, ou do novo homem, amém? Amém. Este foi o ponto 3 que começamos. Então, nós somos chamados para revestir-nos deste novo homem. Somos chamados para, ou fomos criados para sermos semelhantes a Deus. Por isso é que na palavra de Deus diz que Deus nos criou semelhantemente a Ele. Então nós temos que, assim, ser o mais semelhante a Deus. Por isso é que buscamos aperfeiçoamento todos os dias. Por isso é que buscamos deixar aquilo que nos foca para sermos assim focados pelos olhos de Deus. Nós temos assim, se queremos ser semelhante a Deus, temos que procurar santidade, temos que procurar justiça, temos que procurar estar verdadeiramente alicerçados na palavra que é a Bíblia. É a palavra de Deus. É a forma com que Deus pensa, é aquilo que Deus quer, é aquilo que Deus nos ensina, é aquilo que Deus nos apela para fazer. Porque se nós tentarmos fazer tudo isso, se conhecermos verdadeiramente Deus, nós vamos acabar por ser os seus verdadeiros seguidores, como Ele quer seguidores em espírito e em verdade. Então, se nós cada vez mais nos aperfeiçoarmos na Sua palavra, cada vez mais procurarmos saber como Jesus viveu, como Jesus agiu, como Jesus se comportou, nós vamos ficar semelhantemente tão amigos que nós vamos querer ser o mais parecido com Ele. Assim como nós muitas vezes no passado víamos os nossos ídolos e tentávamos ter igual a eles, ou usar um relógio igual a eles, ou ter um corte de cabelo igual a eles, ou ter umas calças ou um casaco semelhantemente àquilo como eles se vestiam. Nós, como cristãos, também temos que assim imitar, entre aspas, o nosso grandioso Jesus, na forma de viver, de ser, de estar e de agir. Porque assim nós vamos buscar verdadeiramente estar a viver em justiça e em santidade.
Porque nós, quando nos revestimos no novo homem, o novo homem que nós estamos a falar, o nosso modo de viver atual, representa e é provindo da verdade. Este novo homem representa a nova identidade que nós recebemos em Cristo. Porque nós, quando nos batizamos, quando nós decidimos buscar Cristo para as nossas vidas, quando nós decidimos colocar Cristo nos nossos lares, nós buscamos uma nova identidade. Por isso é que nós muitas vezes olhamos para o passado e já nos custa encarar com aquele velho homem, com aquela velha mulher que éramos antigamente. Já não nos identificamos, até muitas vezes temos vergonha daquilo que fizemos, daquilo que ficou registado e que hoje em dia já não tem qualquer valor, qualquer significado para as nossas vidas. Quando nós recebemos esta nova identidade em Cristo e uma vida transformada em Deus, nós somos novas criaturas. Todas as coisas velhas já ficaram para trás. Sabemos que estamos a ir no caminho certo, sabemos que estamos a agir em busca da perfeição, sabemos que estamos a ser renovados e transformados para o novo caminho, para o novo estado de vida que é a vida em Cristo. Então, viver de acordo com esta nova realidade, com este novo homem, na qual nós decidimos adotar para as nossas vidas, sabemos que vamos com facilidade praticar a justiça. E quando nós temos dificuldade em praticar a justiça é porque ainda o velho homem está a agir segundo os nossos pensamentos e não segundo o pensamento de Deus. Quando nós temos dificuldade em procurar estar a viver em santidade, é porque também o velho homem está a tomar conta do nosso modo de viver. Então são aqueles pequenos pontos que nós temos que assim reparar na nossa vida e tentar mudar para que ele não cresça de novo em nós. Então nós temos todos os dias que olhar para os nossos comportamentos, temos que assim olhar para o caráter de Deus na nossa vida, se verdadeiramente estamos a refletir ou não o caráter de Deus nas nossas atitudes. Então nós não temos somente que ter o esforço humano, mas sim também temos que ter o esforço de assim abrir o nosso pensamento, o nosso coração, para que o Espírito Santo trabalhe em cada um de nós. Como já nos lembramos do Salmo 51:10, que diz: ó Deus, vem em mim, ou cria em mim um coração reto e um pensamento, ou um coração puro e um espírito reto. Amém? Então nós temos não só ir na nossa força, mas sim também ter a liberdade de abrirmos o nosso modo de viver para o Espírito Santo assim trabalhar e nos convencermos daquilo que não é bom para a nossa vida. Porque não somos nós que nos convencemos a nós próprios, mas sim é o Espírito Santo que nos incomoda e nós, como zelosos, assim adaptamos a nossa forma de pensar e viver. Porque o velho homem é aquele, o novo homem, peço perdão, é aquele que vai permitir uma nova natureza nas suas palavras. É aquele que vai permitir uma nova natureza nos seus lares. É aquele que vai permitir uma nova natureza no trabalho. É aquele que vai permitir uma nova natureza por onde quer que passe.
porque é a natureza recebida e herdada por Cristo Jesus na nossa vida. É esse caráter que vai se manifestar nas nossas palavras, nas nossas atitudes, nas nossas obras, e só assim se cumpre o que diz na 2 Coríntios 5:17, que é: em Cristo somos nova criação e tudo se fez novo. E para concluir, e diante de tudo que foi exposto, meus amados, a palavra de Deus nos chama a uma resposta prática e clara. Chama-nos a uma resposta clara e prática, que não se trata apenas de nós aprendermos estes ensinamentos, mas sim de vivê-los diariamente. Isto não são coisas que nós aprendamos diariamente, mas são coisas que nós temos de praticá-las diariamente na nossa vida. Porque hoje Deus nos convida a deixar definitivamente o velho homem para trás. Deus hoje nos apela que a nossa mente seja continuamente renovada pela sua verdade. Deus hoje apela para que nós possamos mesmo a viver plenamente no novo homem que existe em cada um de nós. Deus diz que hoje é o tempo da decisão. Não viver mais preso ao passado, mas caminhar na novidade de vida que Deus todos os dias nos dá essa oportunidade. Amém. Porque quando nos despimos do velho homem, renovamos o nosso entendimento. Revestimos-nos do novo homem. Tornamos testemunhas vivas do poder transformador de Deus. Então que a nossa vida possa mesmo refletir justiça, integridade, santidade, verdade, para que o mundo veja quem é verdadeiramente Cristo e aquilo que Ele faz em cada um de nós. Que tudo realmente se fez novo. Amém? Amém.